Fala, povo doido, Thiago Melo aqui, sejam bem-vindos a mais um Novidades Antigas, o seu canal de entretenimento aqui do YouTube. E hoje, games, vamos falar de todos os jogos criados para o Super Nintendo envolvendo o Mario. Mas, antes de começar, eu vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, comentar e, se possível, compartilhar esse vídeo aqui, porque você não sabe o quanto isso ajuda para caramba o nosso trabalho. Segue a gente também nas nossas redes sociais, seu preguiçoso! E agora, Dedé, seu Luigi da edição, solta a vinheta. Bom, eu acredito que todo mundo saiba que o Mario é o mascote oficial da Nintendo. E o que isso significa? Significa que o Mario é o símbolo da empresa. E que somente a Nintendo pode criar jogos utilizando o Mario e toda a gangue, todos os personagens que cercam ele. Ao longo dos anos, vários jogos, vários mesmo, tipo dezenas de jogos foram criados pela Nintendo, utilizando o encanador italiano como personagem principal ou personagem secundário. Mas hoje falaremos somente dos 16 jogos que foram criados para Super Nintendo utilizando o Mario. E nós faremos isso em ordem cronológica. Pra você, seu preguiçoso! Pra quem não sabe, ordem cronológica é do primeiro ao último. Sabia não? Em 1990 chega o primeiro e mais famoso jogo do Mario pro Super Nintendo. É claro que eu tô falando de Super Mario World, que é considerado o jogo mais vendido do Super Nintendo. Mas eu quero fazer uma observação aqui. Por quê? Apesar do Mario ser o jogo mais vendido do Super Nintendo, algo precisa ser falado. E eu vou falar! Denúncia. Quando você comprava o Super Nintendo, adivinha qual fita vinha junto? Hã? Não sei. É claro que era o Super Mario World. Então, essa coisa dele ter sido o jogo mais vendido é meio relativo, porque se ele vinha com videogame, você não tinha muita escolha. É por isso que, na minha opinião, o jogo mais vendido para Super Nintendo é Donkey Kong Country, o primeiro, tá? E não o Mario. Inclusive, tem vídeo aqui falando de Donkey Kong Country, o Dedé Monstro da edição vai colocar o link na descrição. Nesse jogo, você precisa salvar a princesa de novo. E é claro, a Terra dos Dinossauros, ela foi invadida pelo Koopa e pelos 7 filhos desordeiros dele. Existe um total de 9 mundos no jogo, com um total de 96 fases. Pode-se jogar de dois, um controlando o Mario e o outro controlando o Luigi, mas não ao mesmo tempo, cada um joga na sua vez. É nesse jogo que o Yoshi aparece pela primeira vez. O sucesso foi tão grande que um desenho foi criado para televisão. O meu Super Nintendo veio com o Super Mario World, e eu consegui completar o jogo em 100%, fazendo as 96 fases. O jogo não é tão difícil se você não tentar dar 100%. Se você tentar ir atrás do 100%, ou seja, das 96 fases, o jogo dá um trabalhinho. O nosso segundo jogo chega em 1992 e se chama Super Mario Kart. Jogo de corrida com poderes que viciou a gente lá nos anos 90. São 8 personagens com habilidades únicas para vocês escolherem. Então nós temos o Mario, o Luigi, o Yoshi, o Toad, a Princesa, o Donkey Kong Jr., o Copa Tropa e o próprio Copa. O jogo tem 3 modos. O modo de corrida, o modo de corrida contra o tempo e a batalha de kart contra kart, que inclusive é a minha favorita. No modo principal de corrida, existem 3 campeonatos a serem disputados. O de 50 cilindradas, que é fácil, o de 100 cilindradas, que é médio, e o de 150 cilindradas, que é difícil, que inclusive o de 150 só é desbloqueado quando você vence em primeiro lugar o de 100 cilindradas. Meu, esse jogo é muito bom, é muito divertido, é muito bem feito, é nota 10 fácil. E é legal porque ele fica mais divertido ainda quando você joga de 2. O nosso terceiro jogo também é de 1992 e ele chama Mario Paint. Gente, esse jogo ele é diferente de tudo que tinha no mercado até então, porque ele não é necessariamente um jogo. Era uma fita onde você podia editar personagem, colorir desenho, criar trilha sonora e fazer pequenas animações.
A Nintendo até criou um mouse no Super Nintendo para facilitar a nossa vida na hora de jogar esse jogo aí. Na época, gente, eu vou confessar para vocês que eu achei bem diferente, mas o jogo é bem limitadinho, porque ele não é bem um jogo, e ele enjoa muito rápido. O nosso quarto jogo é de 1993 e é chamado Yoshi's Cookie. Gente, esse jogo é muito estranho, porque ele traz o Mario e Yoshi numa espécie de jogo de Tetris bem cansativo e difícil. O jogo pode ser jogado de 1 ou 2 players, sendo que de 2 players é tipo um modo versus, um contra o outro. Gente, eu joguei muito pouco Yoshi's Cookie e assim, é um jogo que não precisava ter sido lançado, porque ele é um Tetris com a cara do Mario. Tipo, bobo, mas difícil. O quinto jogo do Mario também é de 1993 e chama Mario e Wario. Gente, esse jogo, ele era bem diferente do que a gente tá acostumado. Porque ele é um jogo de puzzle, onde você controla uma fada, velho. Você controla uma fada e deve fazer o Mario chegar até o Luigi. Esse jogo, ele dava a opção de você usar o mouse, aquele mesmo do Mario Paint. E ele foi lançado somente no Japão. Mas ele é totalmente em inglês e não em japonês. O jogo vai ficando cada vez mais difícil, mas também fica muito enjoativo. Povo doido, igual o Yoshi's Cookie, eu joguei muito pouco Mario e Wario simplesmente porque ele é chato. O nosso sexto jogo é o Super Mario All-Star e ele é sem dúvida o melhor lançamento do Mario em 1993. Nessa fita, haviam 4 jogos do Mario que tinham sido criados originalmente e inclusive lançados lá no NES, que era o console anterior ao Super Nintendo. Bom, esses 4 jogos eram o Super Mario Bros. Original, o Super Mario Bros. The Lost Levels, que era uma versão mais difícil do Super Mario Bros. Original. Tinha também o Super Mario Bros. 2, que é muito, mas muito diferente de todos os outros jogos do Mario. Um dia eu vou fazer vídeo explicando por que esse jogo é tão diferente. E o melhor de todos, sem dúvida, era o Super Mario Bros. 3. Todos esses 4 jogos com cor, cenário e trilha sonora muito melhorados na versão do Super Nintendo em comparação à versão original do NES. Povo doido, essa fita é top, é muito top, principalmente o Super Mario Bros 3, que é o meu favorito. É um jogo longo, difícil, você tem vários desafios, enfim, é muito bom. E aí, em 1995, foi lançada uma fita, um cartucho original, onde você tinha o Super Mario All-Star, mais o Super Mario World, que vocês podem ver aqui, ó, no canto direito do cenário. E para fechar 1993, nós temos o jogo Mario is Missing, ou Mario está desaparecido. Esse foi, gente, o primeiro jogo educativo do Mario para Super Nintendo, onde você controla o Luigi e o Yoshi, e vocês devem encontrar o Mario. Mas como vocês vão encontrar o Mario? Para terminar o jogo, você precisa desvendar enigmas envolvendo geografia e história pelas principais cidades do mundo, a fim, é claro, de encontrar o Mario, que foi sequestrado pelo Koopa. Povo doido, eu nunca joguei esse Mario is Missing, mas ele deve ser legal pra mim porque eu adoro história e adoro geografia, e pra você finalizar o jogo você precisa ser bom nessas duas matérias. Mas nunca joguei. Em 1994 foram lançados 4 jogos educativos envolvendo o Mario, que poderiam ser jogados com o mouse do Super Nintendo ou com o controle. O primeiro foi Mario Times Machine, onde o encanador italiano tinha que recuperar alguns objetos importantes que fazem parte da história da humanidade através do tempo. O jogo foca 100% na matéria de história. O segundo jogo educativo foi lançado em forma de trilogia para crianças na fase pré-escolar, chamada Mario's Early Years. O primeiro volume focava em números, o segundo volume focava em letras, e o terceiro e último volume focava em matérias pré-escolares em geral. Povo doido, eu não preciso dizer pra vocês que eu nunca joguei nenhum desses 4 jogos. Por quê? Eu sempre estudei em escola pública e a gente mal tinha quadra, que dirá um jogo do Mario educativo pra alfabetizar a gente. Então, é isso. Nunca joguei. O nosso 12º jogo foi lançado em 1995 com o título Mario Super Picross. Povo doido, esse jogo é bem estranho,
porque você deve esculpir figuras para passar de nível. Nossa, que bosta! Eu até tentei jogar esse jogo, mas ele é muito ruim. Vale salientar que ele só fez sucesso no Japão, porque lá a coisa é meio diferente, é meio estranha, mas o jogo é uma bosta. Mas 1995 ainda traria o 13º jogo do Mario, chamado Super Mario World 2 Yoshi Island. Povo doido, esse jogo é graficamente belíssimo. É muito bonito. E ele também é extremamente difícil se você tentar chegar ao 100%. Esse jogo, inclusive, mostra como Mario, Luigi, Koopa e Yoshi se conhecem ainda bebês. Você controla a família dos Yoshis, né, que é um bando de Yoshi colorido, e toda a aventura se passa no primeiro mundo de Super Mario World. Esse jogo vale muito a pena, gente, é nota 10 fácil. Ainda mais se você for atrás dos bônus e das coisas todas. Lembrando que ele tem um visual meio infantil, mas isso não atrapalha em nada na hora de jogar. É muito bom mesmo. Se você não jogou, vai jogar. Inclusive eu acho que tem gameplay de Yoshi Island e de Super Mario World no canal. O 14º jogo foi lançado em 1996 com o título Super Mario RPG, A Lenda das 7 Estrelas. Povo doido, esse foi o primeiro jogo do Mario em 3D e com gráfico e jogabilidade bem diferentes do que a gente estava acostumado. O Koopa, apesar de aparecer, não é o principal vilão do jogo, mas com certeza esse jogo aqui foi o mais diferentão visualmente falando de todos os jogos lançados para Super Nintendo. Esse jogo aqui, gente, como eu falei, ele é bem diferente porque ele lembra ali os jogos de RPG que foram lançados para o Super Nintendo, como por exemplo Chrono Tiger ou outros que você tinha que ir andando, falando. As brigas também era assim, você dá um soco, aí você recebe um soco, aí você dá outro poder e recebe outro poder. Então era uma mecânica meio diferente, mas o jogo é super legal. O penúltimo jogo da nossa lista, ou seja, o jogo número 15, foi lançado em 1998 com o título Mario Wrecking Crew 98, tá? Como eu falei, esse foi o último jogo lançado para Super Nintendo e ele é um jogo de puzzle, na pegada Tetris, tendo o Mario como protagonista. Povo doido, esse penúltimo item da nossa lista foi o último jogo lançado para Super Nintendo, tá? E ele é bem simples, bem cansativo, bem enjoativo, ou seja, não precisava. Povo doido, o último jogo da nossa lista, que seria o jogo de número 16, ele se chamaria Super Mario FX, só que ele nunca foi lançado. Por quê? Eles começaram a desenvolver esse Super Mario FX para ser uma pegada assim totalmente diferente dentro do Super Nintendo. A intenção é que o jogo fosse 100% 3D, ou seja, seria uma revolução pro Super Nintendo. Só que o que aconteceu? Quando o jogo ficou pronto, o Super Nintendo não aguentava rodar o jogo. O Super Nintendo era muito fraco para aguentar rodar o cartucho do Super Mario FX. Então o jogo foi cancelado e nunca foi lançado. Mas esse jogo foi adaptado pro Nintendo 64 e ficou conhecido como Super Mario 64. Mas e aí? Vocês já jogaram alguns desses jogos? Quais vocês nunca jogaram? Quais vocês não conheciam? E principalmente, qual é o seu favorito? O meu, obviamente, é o Super Mario World 2 Yoshi Island. Mas e o seu, qual é? Deixa pra gente aí nos comentários. Ô delinquente, não esquece que a gente ainda tá sorteando os episódios dos Cavaleiros do Zodíaco com a dublagem clássica da Manchete. Coisa rara, coisa antiga, coisa bonita. Mas a gente só vai sortear quando esse canal bater 1000 inscritos. E a gente tá longe disso, hein? Então, pô, ajuda a gente. E lembra, esse é só o primeiro de vários sorteios que a gente quer fazer pra vocês. Mas pra fazer os outros, tem que terminar esse aqui. O canal também tem lojinha e o que a gente vende lá? A gente vende séries, desenhos, filmes e, olha aqui no cenário, jogos antigos. Então se você tá procurando alguma coisa que você via quando você era criança e quer ver de novo, ou então, sei lá, quer ver porque quer ver, entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. É isso aí, povo doido. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo sobre os jogos do Mario pro Super Nintendo. E pô, tá ligado, né? Se você gostou,
deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para o YouTube recomendar para vocês os nossos próximos vídeos. Aproveita e comenta aqui no YouTube ou nas nossas redes sociais quais temas vocês querem para os próximos vídeos. Lembra que a sua participação é de extrema importância para o futuro e sucesso desse canal aqui, beleza? Fui!